A paz de Cristo, amém, queridos? Nada? Só te olhando. Ela ficou com raiva um dia desse aí. Você estava com um moletom marrom? Ela, moletom? Ei, glória a Deus. Queridos, nós vamos estar recebendo a palavra do Senhor. Nesse momento, eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que está aqui conosco, já é membro da igreja. Hoje pela manhã eu estava falando com a Kátia, esposa do irmão Kátia, esposa do pastor Edivaldo. De vez a pessoa tem um talento, toca, canta, está aí parado, irmão, procure, ou faz alguma outra coisa, procure um líder de departamento. Eu canto, eu toco, procure o Marcelo, né? Ele quer trabalhar na igreja, procure, se envolva nos departamentos, em especial, dá aula, irmão, Ives quer, às vezes, queridos, vocês veem a gente não chamando criança que dia de semana, porque a gente não tem professor para dar aula, e aí não tem, compreende? Por exemplo, a Kelly, tem um pessoal que chegou depois, mas Kelly e Pastor Ives já estão nessa pegada aí há 5 anos. Não é que elas querem sair, mas, por exemplo, se tiver uma pessoa para revezar, sempre é benção, irmão. Às vezes a pessoa tem aquela imagem errônea. Não, mas eu gosto de sentar e ouvir. Deus edifica muito a nossa vida quando a gente está servindo ao Senhor. Amém? Antes de começar a leitura da palavra, eu quero fazer um agradecimento especial, mais uma vez, Samuel, né? Samuel e Nayane, né? Estão colaborando conosco aqui nessa noite, né? O Denis não pôde estar. Às vezes eu toco bateria ali, né? Hoje a igreja foi poupada da minha extrema habilidade na bateria, né? Aí o Marcelo falou, não, pastor, você vai pregar, vou chamar um amigo para tocar. Obrigado, tá, gente? Perdão. Que Deus possa estar abençoando vocês rico e poderosamente. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Primeira João 1. Nós leremos do verso 5. Não, perdão, do verso 1 até o verso 3. Isso. Eu falei esse até com uma ideia de que é longe, mas porque é longe mesmo, é o 3 do capítulo 2, tá bom? Isso, vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
pelos pecados de todo o mundo. Vamos parar aqui no versículo 2. Coloca a sua Bíblia na sua cadeira. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, como é bom, Deus, estar aqui. Como é bom poder te adorar, te louvar. Senhor, nós estamos aqui, Deus, precisando, Pai, ouvir a Tua palavra. Fala com a Tua igreja, fala ao nosso coração. Transforma a nossa vida, Deus. Senhor, traz luz, Senhor, ao nosso entendimento. Eu te peço, Pai, que nessa noite, por cada um de nós aqui, por cada um, sem exceção, homem ou mulher, do mais novo ao mais velho, que a Tua palavra, Pai, ilumine cada meandro do nosso ser, cada canto, Pai, do nosso coração. E se há algum lugar, Deus, em nós, que ainda sofre ataque e está sob o domínio das trevas, que haja libertação nessa noite, Deus. Senhor, Tua palavra diz que Tu levou o cativo o cativeiro. Que haja liberdade nesta noite, restauração. Oh Deus, Senhor, eu te peço, Pai. Talvez tenhamos pessoas aqui do nosso lado, ao nosso lado, em que a chama, Deus, esteja por se apagar. A chama esteja fraca dentro do seu coração. Mas eu te peço, Espírito Santo, sopra nessa noite sobre nós e aviva a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, o justo, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, aquele que é fiel, nós te clamamos. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar? Obrigado. A gente vai fazer uma exposição desse texto. Eu queria que você me acompanhasse. Temos vivido cada vez mais dias sombrios, em que a escuridão tem se apoderado dos meios de comunicação, dos ambientes da sociedade. Aquelas manifestações que antes eram veladas e eram escondidas, hoje são proclamadas como belo. Hoje a gente vê cada vez mais transmissões ao vivo de cultos satânicos, de culto a demônios. Pessoas, a sociedade que mesmo não estando na igreja antigamente, mas que ainda cultivava o valor cristão do pai e da mãe, que ainda cultivava um respeito ao Senhor, essa sociedade, ela caminha cada vez mais para a escuridão. Algumas semanas atrás eu assisti uma reunião onde eles estavam invocando uma entidade, acho que era Pombagira, e apareceu uma mulher rindo, e você sabe a sensação que causa, né, naquele que é filho de Deus. E essa sensação que você experimentava, mesmo as pessoas fora da igreja também experimentavam, isso causava estranheza. Está entendendo o que eu estou falando? Só que aí eu parei para ler os comentários daquele vídeo, e como o mundo tem se encantado por esses atrativos, as pessoas, nossa, como é lindo, e os comentários dessa, nossa, como é lindo o seu sorriso, como a sua gargalhada traz paz. Eu falei, gente, o que é isso? Está acontecendo? As trevas estão avançando o mundo afora, e isso é prescrito pela Bíblia. Temos uma certeza que conforta o nosso coração, que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas cada vez mais o inferno tem se levantado, as trevas têm se levantado contra os princípios de Cristo. A coisa está tão confusa,
O mundo está tão atordoado que a gente sabe, por exemplo, que tanto o candomblé quanto a Umbanda, eles se consideram uma religião cristã, porque Cristo para ele também é uma entidade. Então eles se consideram cristãos. E um dia desse eu estava ouvindo um satanista falar. Ele falou assim: não, vocês não podem ser cristãos não, gente. Vocês não são cristãos. Porque na Bíblia condena o culto aos mortos. A Bíblia condena a idolatria. Vocês fazem isso tudo, vocês estão doidos. Vocês não são cristãos. Eu falei gente, tá loucura. Um satanista criticando o candomblé e a Umbanda. Bem, a nossa oração diante desse mundo caótico, perdido, que não sabe para onde olhar, que não sabe para onde ir, é importante que nós nos lembremos que um dia também nós estávamos em trevas e uma maravilhosa luz nos alcançou. E a nossa oração deve ser para que essa luz jamais se aparte de nós ou que nós jamais deixemos de olhar para essa luz. 1 João, versículo 1, versículo 2, João vai dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam, o Verbo, palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos delas, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Querido, a exposição, a teologia joanina, a perspectiva de João, do Evangelho, é uma perspectiva, não que Mateus, Marcos, Lucas não sejam, mas como Mateus, Marcos, Lucas, que são evangelhos sinóticos, eles são ligados eles têm um destino, ou falar para os romanos, ou falar para os judeus, ou falar para Teófilo, e João não está falando basicamente direcionado a ninguém, mas João está fazendo uma defesa rasgada a respeito da divindade de Cristo. João, ele está indo muito além do que simplesmente o momento em que ele esteve com Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: olha, o que era desde o princípio. O João aqui está dando um passo em direção lá na eternidade. Ele fala assim: olha, aquele que era desde o princípio. Ele não está falando do princípio do nascimento virginal de Jesus Cristo de Maria. Ele está falando do Verbo que estava com Deus. Ele está trazendo resquício daquilo que ele vai falar no início do Evangelho que ele vai escrever. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí ele vai dizer assim: olha, esse Verbo, essa palavra que nós vimos com os nossos olhos, que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está dizendo que Jesus é essa vida manifestada. Jesus é o Verbo manifestado. Jesus é o poder que emanou toda a criação, toda a palavra, todo o verbo, toda a ação de Deus estava concentrado em Jesus Cristo. Não é à toa que a Bíblia vai se referir a Jesus Cristo como o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo se resume a Ele. Tudo está focado nele. Vamos abrir Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 19. Colossenses 1, 19. Eu gosto muito desse texto, uma canção que inclusive que a gente cantava muito aqui na igreja, cantamos muito. Vamos partir do versículo do 15 ao 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus
que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra, como as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado ali na cruz. Então Cristo, ele é o mediador de toda a vida. Cristo, ele é o canal de todo o fluir da vida. Sem Cristo, nada existiria. E por que nada existiria? Porque tudo foi criado por ele e foi criado para ele. Mesmo as pessoas que estão lá fora, longe do Senhor, e um dia estarão diante do Senhor e perderão o sentido, não tem o sentido da sua vida, porque nós fomos criados para Cristo, por Cristo e para ele. Nós somos propriedade de Cristo. Nós fomos criados para o louvor de Cristo. Não somente nós, árvores, criação, rios, tudo foi criado para Cristo. Às vezes a gente não compreende, eu não consigo compreender como é que isso não move o íntimo do nosso coração no louvor, e por que a gente não se entrega. Por que às vezes algumas pessoas falam assim: hoje eu não estou afim de ouvir um louvor, hoje eu não estou afim, hoje eu não li a Bíblia. A gente está indo na contramão daquilo para qual o Senhor nos designou, daquilo para qual o Senhor nos fez, nos preparou e nos formou, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então quando nós louvamos, quando nós rasgamos os nossos corações, rasgamos, sabe, o nosso espírito diante dele, essa sensação desse prazer transbordante, essa sensação dessa alegria abundante que há na nossa vida, é fruto de nós estarmos realizando e vivendo, e Deus operando em nós a sua vontade, e ali nós nos encontramos a nossa essência, a nossa razão. Não é à toa que nós nos sentimos completos, não é à toa que nós nos sentimos transbordantes, não é à toa que nós nos sentimos preenchidos pelo seu Espírito Santo, como se a presença dele, como não, a presença dele nos completa, entra em cada capilar do nosso corpo, porque foi para isso que nós fomos feitos, foi para isso que nós fomos formados. O Senhor nos formou para o louvor da sua glória. Então quando a igreja adora ao Senhor, sabe, é a manifestação da glória, do poder, da criação de Deus, através também das nossas vidas. Versículo 3 e versículo 4. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Olha que coisa maravilhosa. Esse texto pode dar a impressão de que João, ele está escrevendo isso em nome dos apóstolos, e pode até estar. E pode até estar escrevendo, falando pela igreja, porque ele vai dizer assim: olha, o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos. E aí ele vai dizer, para que tenhais comunhão conosco. Dá a impressão que ele está falando de uma igreja, mas a gente não pode esquecer que João, no fim da sua vida, ele já está exilado. E esse conosco, João, ele não está apenas falando pelos apóstolos ou pelos discípulos de Jesus Cristo. Ele está falando sobre um outro grupo. E ele vai apresentar que grupo é esse aqui no final do versículo 3. Ele vai dizer, para que tenhais também comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo que o desejo dele é que nós tenhamos comunhão com os irmãos, mas principalmente que nós tenhamos comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. E ele vai dizer que a partir disso aí, ele escreve isso para que a nossa alegria, em algumas versões, para que o nosso gozo se cumpra. Essa alegria só será cumprida se nós tivermos comunhão com o Pai e com o Filho. É por isso que ele nos escreve isso. A palavra do Senhor, cada trecho das escrituras da palavra do Senhor, elas são destinadas a trazer alegria a nós. Veja, Jesus Cristo vai dizer assim, olha, são as palavras que de mim testificam. É a palavra do Senhor, são os escritos que nos apresentam Jesus Cristo, fazem com que nós conheçamos Ele,
que nós tenhamos intimidade com Ele, sabe, que nós aprendamos mais dos teus desígnios. Então é essa palavra que traz alegria para dentro do nosso coração. Toda vez que eu vejo um crente, querido, vou te falar um negócio, é batata, tá? Isso é certo. Viu um crente mal-humorado, esse crente não lê Bíblia. Não lê. Ou lê Bíblia ou é mal-humorado. Esse é fato. Fato. Porque João está dizendo que toda vez que nós lemos a respeito de Deus, a alegria e o gozo dele se cumprem na nossa vida. Então quando eu vejo um crente às vezes mal-humorado, com aquela cara de carranca. Sabe o que é carranca? Aquele bicho horrível que às vezes, você já viu essas lojas que vende fumo de rolo? Aí tem aquela carranca assim. Tem crente que é assim, irmão. Para ninguém nem chegar perto dele, fica assim, falta a Bíblia. Falta a Bíblia. Falta a Bíblia. Ah, não, pastor, eu leio a Bíblia, mas nem por isso eu fico sorrindo toda hora. Não, você pode até chorar, mas você pode até não estar sorrindo por estar passando um momento de luta. Mas ser mal-humorado já é outra coisa. Ser uma pessoa grossa, sabe, já é outra coisa. Falta a Bíblia. Porque João está dizendo, eu vos escrevo. Se ele escreve, é para alguém que vai ler, né? Óbvio. É óbvio, né? A não ser que tenha alguém que não seja alfabetizado. Mas se ele nos escreve, qual é a finalidade? Para que a nossa alegria se cumpra. Salmo 119, versículo 14. O Anderson agora vai pirar. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. O que é testemunho? Palavra. Versículo 16. Tenho prazer nas tuas palavras, não me esqueço da tua palavra. Versículo 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Versículo 111. Os teus testemunhos são minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Versículo 143. Tribulação e angústia me atingiram. Veja, ele não está nem falando que a tribulação e a angústia me cercaram. Ele está dizendo, não, tribulação e angústia me atingiram. A luta chegou na minha casa, chegou no meu coração, me alvejou, me afetou. Mas os teus mandamentos me deram prazer. Versículo 162. Eu me alegro na tua promessa, como alguém que encontra grandes riquezas. Não dá para conviver essas duas coisas juntas. Alguém que lê as promessas e os testamentos, os testemunhos e os desígnios do Senhor com um coração cheio de ódio, cheio de rancor, porque onde a palavra de Deus entra, tudo aquilo que é treva sai. Onde a palavra de Deus entra, tudo aquilo que pertence ao reino das trevas é extirpado, porque não existe trevas onde ali existe luz. Deus é luz, querido, e toda a criação sabe muito bem disso. Quando João vai falar a respeito lá da criação, no versículo que nós lemos, ele está fazendo um apontamento também lá de Gênesis 1. Antes de Deus criar todas as coisas, a Bíblia diz que Deus fez a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, e havia trevas diante da face do abismo. O que Deus fez? Antes de começar toda a ordenação da criação, Deus se apresenta à ordem criada. Ele vira para a ordem criada e diz, haja luz. Haja luz. Isso foi no versículo 3. Só no versículo 6 que ele vai criar os luminares. Esse haja luz é uma autoapresentação daquilo que Deus é. O Senhor é luz da nossa vida. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Versículo 3. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. A criação sabe disso muito bem, e às vezes nós esquecemos disso, quando nós damos passos em direção àquilo que Satanás projeta para a nossa vida. Salmos 104, versículo 1, vai dizer, bendiga o Senhor a minha alma,
Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em uma luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Ele está vestido de glória e majestade. Ele está envolto em uma luz, como de um pano de um rei. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor da nossa vida. E Ele vai dizer que não há como servir a esse Deus ornado de luz quando há trevas dentro do nosso coração. João afirma que quando ele fala sobre andar na luz, ele está falando sobre uma ética cristã. Ele está falando sobre procedimento, ele está falando sobre as nossas ações, ele está falando sobre o nosso testemunho, ele está falando sobre uma vida de santidade. Tem que ter, não é impossível participar de um reino de luz estando em trevas, sem santidade. Ninguém verá ao Senhor. Ele é a salvação daqueles que estavam em trevas. Você e eu estávamos em trevas, estávamos perdidos na escuridão. Salmo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Essa luz foi a que resgatou as nossas vidas, como nós estávamos perdidos, queridos, sem saber para onde ir. Veja isso que eu relatei, sabe? Estão perdidos, estão desorientados, não sabem o que pensar, não sabem nem no que creem, estão engodados pelo príncipe deste mundo, estão vivendo literalmente em trevas, porque a Bíblia diz que Deus desse século cegou o entendimento de todos. Eles não conseguem compreender, eles não conseguem enxergar um palmo do seu nariz, porque estão com as suas mentes entenebrecidas. É necessário que a luz do Evangelho os alcance como um dia nos alcançou. E mais uma vez eu vou aqui repetir: se o teu desejo é um dia habitar e andar na cidade da luz, você precisa estar em santidade. Você tem desejo de ir para o céu, querido? Você anseia de um dia estar na presença desse Deus? Então façamos isso já. Adotemos essa postura de vida já no nosso momento, na nossa vida, sabe? No nosso momento, no nosso culto, que a nossa vida já seja uma expectativa da vivência desse reino. Malaquias 4, versículo 2: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Deus curou a cada um de nós aqui, quando resplandeceu sobre nós o sol da justiça. A sua luz nos cura. Eu estava estudando essa palavra, e sabe, quando Malaquias vai dizer, olha, esse sol da justiça se levantará, trazendo cura para nós, é incrível, porque o próprio sol natural, eu botei isso na internet, doenças que são curadas ou evitadas pelo sol. Aí eu vi aqui, ó, alguns tipos de câncer, osteoporose, raquitismo, diabetes, doença autoimune, problema cardiovascular, articulares, melhora imunidade, qualidade do sono, provoca a sensação de bem-estar, reduz riscos de depressão, doenças inflamatórias intestinais, doenças de pele, psoríase, dermatite. Eu falei, que isso? Só o sol. Só o sol, irmão. Olha como é que a luz trabalha positivamente dentro do nosso corpo. Como é que você acha que esse sol da justiça trabalha dentro do nosso espírito, querido? Como é que você acha que essa luz que brilha e que brilhou na nossa vida não nos curará? Escute a voz do Espírito Santo. Deixa a luz do céu raiar na tua vida. Tem uma música do Inário antigamente: deixa a luz de Deus do céu raiar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração e deixa Cristo entrar. Ai meu Deus, esqueci a quarta frase. Depois eu lembro. Abre teu coração, meu irmão. Deixa o sol em ti.
E essa versão é diferente? Deixa, irmão. Obrigado, pastor Divaldo. Deixa Deus clarear a tua vida, meu irmão. Deixa Deus iluminar todo o teu coração, iluminar os teus sentimentos, encher o teu coração de amor. A Bíblia diz que o amor não se ressente do mal, não é invejoso, não procura os seus próprios interesses. Quando você lê isso, o que é isso, querido? Isso é uma vida iluminada pela presença de Deus. E nós precisamos viver isso no tempo já, no nosso tempo presente. Porque todas as vivências que nós temos na presença de Deus, eu não vou dizer que é estágio, mas é algo que a gente treina e que a gente espera viver na realidade, na eternidade. Apocalipse 22, versículo 5 e versículo 6. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Estamos indo para um lugar onde nunca mais irá anoitecer. Estamos indo para uma cidade onde a escuridão jamais vigorará, jamais reinará. Estamos indo para um lugar, uma cidade que é toda iluminada e que não há postes, não há luzeiros, não há candeias. A glória de Deus invade a eternidade. Não haverá noite, não haverão momentos de dificuldade, não haverão prantos, não haverá choro, não precisaremos ir na luz do sol, pois Deus iluminará as nossas vidas para todo sempre, reinaremos com Ele durante toda a eternidade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que agora, toda essa pregação e essa explicação que João vai dar, ele vai trazer para uma perspectiva prática. Como é que a gente sabe realmente que a gente faz parte desse reino? Ele diz: se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Queridos, talvez o que eu vou falar vá incomodar muita gente. Ou às vezes a pessoa pode achar que é indireta. Mas escuta aqui o que eu vou falar. Eu sou uma pessoa, a Bíblia diz que todo mundo é engodado e tentado pela sua própria cobiça. Eu evito o máximo brigar, porque eu sei que uma das minhas dificuldades é a reconciliação. Então eu faço o máximo para não brigar. Isso é algo que eu trabalho dentro de mim. Aí no início do nosso casamento, às vezes quando a gente brigava, aí a gente fala assim: posso não falar contigo, a gente vai ficar uma semana sem se falar, hein? Eu tenho uma dificuldade, irmão. Deus vai trabalhando isso dentro de mim, vai trabalhando isso dentro de mim, porque eu sei que isso aí é Satanás querendo escurecer a minha vida, trazer escuridão para dentro de mim. Eu lembro que depois eu vou falar com ela, porque ela não está assistindo a live. Quer dizer, deve estar assistindo o culto do céu, minha avó. Ela morreu. Mas a minha avó, irmão, assim, ela foi salva, se arrependeu no finalzinho. Mas minha avó foi uma pessoa muito ruim para mim, irmão. Muito ruim. Assim, eu não quero falar aqui, senão se o Mateus estivesse aqui, ele fazia, ela precisava fazer com o interior. Sabe qual foi a tristeza? Sabe qual foi a tristeza que eu senti quando eu ouvi? Eu ouvi assim: Sandro, sua avó faleceu. E eu vi as minhas irmãs, e mais aquelas ainda que ficou nos últimos dias com ela no hospital, chorando muito. E eu fiquei assim: meu Deus, a minha tristeza, eu falei: meu Deus, por que eu não estou triste assim? Eu fiquei triste por não estar triste, por não estar compartilhando a profundidade daquela tristeza. Eu falei: Senhor, quebranta o meu coração. E olha que ali eu já tinha me livrado de muitas mágoas que eu tinha dela, sabe? De muitos rancores que eu tinha dela, de tanto sofrimento que ela infligiu a mim na minha infância e na minha adolescência. E ela já era da igreja, querido, já era da igreja. E eu fui colocando aquilo ali diante de Deus. Eu falei: Senhor, libera o meu coração,
Porque a Bíblia diz que se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, querido. Isso é santidade. Me desculpa, você pode até se considerar muito santo e ungido, mas se tu está aqui nessa noite e você tem uma pessoa da tua igreja, da tua família, que você não fala e que você carrega rancor dentro do teu coração, me desculpa, santo tu não é. E sem santidade tu não vai ver o Senhor. Tu precisa quebrantar o teu coração hoje, aproveitar essa palavra e pedir que essa luz entre dentro do teu interior. A gente está brincando com as verdades e com os preceitos de Deus. João é claro, é objetivo. Se estamos na luz, temos comunhão com os outros. O contrário é óbvio. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, é porque existe trevas dentro de mim. É porque Satanás está se apoderando de áreas do meu coração, de áreas dos meus sentimentos, onde ele cultiva o rancor, onde ele cultiva a mágoa, onde ele cultiva a indiferença. E a gente às vezes lança a mão de alguns textos, não, mas a Bíblia diz que se possível, tende paz uns com os outros. A gente brinca com a palavra, porque você não termina de ler o texto. Se possível, do que depender de vocês, no que depender de vós, tende paz uns com os outros. O João pode parar de falar comigo, mas do que depender de mim, eu preciso ir até o João, eu preciso me humilhar. Pode ser a opção dele, não pastor, eu nunca mais quero falar com o Senhor, mas do que depender de mim, querido, não pode depender de mim, não está em meu poder decidir não ter paz. Isso deve estar na mão do outro, não na minha, porque o texto diz que no que depender de vocês, façam o possível para que vocês tenham paz uns com os outros. A gente não consegue fazer o impossível porque o impossível está no outro, mas o possível está em nós. Ah, pastor, mas eu vou lá e eu vou ouvir o que eu não quero. Se humilhe, meu irmão. A Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha. Você fez o que era possível, mas faça, irmão. Você pode não lograr êxito, pode ter sido impossível, mas desde que esse impossível esteja no coração do outro e não no seu. Faça o que é possível, faça o que está nas suas mãos. O nome disso é santidade. Só, meu irmão, eu tenho 43 anos, nasci em berço evangélico. No meu berço estava escrito evangélico. Essa piada é muito legal. O que eu já vi, irmão, de igreja, congresso jovem, junta, todo mundo com blusa, igual, chora, levanta a mão, sapateia, dá roiúgue, faz tudo, irmão, no culto. Isso aí pouca gente entendeu, isso aí foi mistério. E às vezes, irmão, a irmã sem falar com a outra, o irmão sem falar com o outro, e está todo mundo dando roiúgue no mistério, irmão. Não há santidade, não há. Há trevas habitando dentro do coração. Santo Deus, a hora foi. Efésios capítulo 4. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que é um crente digno? O que é um crente digno? Versículo 2: sejam completamente humildes, sejam dóceis. Que tem de irmão brabo aí, irmão, que tem de gente braba, e que ainda enche a boca e fala assim, eu sou igual o Pedro. Aí eu falo, antes de se converter, né? Porque Pedro depois se converteu, meu irmão, ficou doce. Lê as cartas que você vai ver. Filhinhos. Você acha que aquele cara que arranca a orelha desse filho e fala filhinho, irmão? Deixa Deus adoçar a tua vida, meu irmão. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Sejam completamente humildes, dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Tem que suportar, irmão. Eu sei que tem gente que fala assim, pastor, eu não aguento. Tem que suportar, irmão. Por quê? Porque Deus manda. Que Ele te obriga. Se você quer ser considerado santo diante do Senhor, tem que suportar. Tem que suportar o Gilson Vanderlei. Tem que suportar o Vanderlei, Gilson. Os dois ali, meu irmão, essa dupla aqui na igreja é só Deus.
Vocês vão morar no céu, a casa de vocês vai ser uma do lado da outra. Profetizo. Ah, Jesus. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se não formos assim, somos indignos dessa cruz. A igreja onde tem divisão, onde tem demandas, é uma igreja indigna da cruz. E por que essa igreja é indigna da cruz? Porque há um ministério na cruz de Cristo. Há um ministério na cruz de Cristo. A cruz de Cristo tem vários ministérios, vários objetivos. Mas um dos objetivos da cruz de Cristo é a reconciliação. Apóstolo Paulo diz que pela sua cruz ele nos trouxe o ministério da reconciliação. Está em 2 Coríntios 5. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmão, uma vez. Jeová. Eu lembro lá na igreja que o pastor falou assim: irmão, ninguém fica em pé. Isso aqui vigora para cá também, tá, irmão? Não sei porque as pessoas ficam em pé ali em cima. Porque tem que estar em pé é diácono. Não é uma coisa ruim, o pessoal levanta e fica em pé. Mas eu só estou falando isso agora porque não tem ninguém em pé. Se tivesse alguém em pé, eu não falaria, né? Eu estava achando um momento. Senhor, me dá um momento em que ninguém esteja em pé para poder falar isso. Que aí ninguém fica envergonhado. Aí serve para todo mundo. Aí eu falei, aí tinha um irmão que estava em pé. E lá na igreja tinha uma mania de um montão de gente ficar em pé, lembra, Valéria? Todo mundo queria ficar em pé. Eu falei, gente, e Ives e eu éramos líderes da diaconia, eram 40 diáconos. E eu falo, gente, não sei, tem pouco diácono para fazer essa galera sentar? O que está acontecendo? Aí lá ia eu. Falei, irmão, pedi para você sentar. Ele, não vou sentar não. Eu falei, não, irmão, por que você não vai sentar? Porque eu trabalho o dia todo sentado e eu quero ficar em pé. Aí eu falei, irmão, mas se eu tivesse 200 pessoas que trabalhassem sentado o dia todo, eu teria 200 pessoas em pé. Ele, então eu vou embora. Eu falei, não estou pedindo para você ir embora. Eu só estou pedindo para você sentar. Não, mas eu vou embora. Eu falei, mas aí é a opção, vou respeitar. Então você não veio para cultuar. Te pedi uma coisa tão simples, irmão. Só pedi para você sentar. Esse aí era visitante, foi embora. Problema não. Ai, pastor, tá vendo? Você foi pedra de tropeço? Foi nada, irmão. Jesus Cristo fala que a ovelha que Deus dá para ele, ninguém arrebata. Não. Eu não tenho esse poder, não. Tem, não. Olha como é bom saber de Bíblia. Satanás não brinca com o nosso coração. Fui no membro da igreja antigo. Irmão, senta aí, irmão. Está em pé o culto todo. Estou aqui intercedendo pelo meu pastor. E ficar assim, ó. Falei, irmão, mas é ordem da igreja, precisa sentar. E aí, irmão, ali foi pior do que com o visitante não crente. Teve que fazer reunião. Aí ele falou assim, a tua sorte foi que eu mudei. Porque se eu sou igual antigamente, eu falei, minha sorte não, irmão, a tua sorte. Porque se você não tivesse mudado, você estaria indo para o inferno. Você poderia até me bater, mas eu subiria para o céu com um soco na cara, e você desceria para o inferno. Que minha sorte, olha isso, irmão. Se gabando de ainda ter resquícios de um velho homem dentro do seu coração. Paulo é claro, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, para com isso. Ah, se há um tempo atrás, se passou, irmão. Isso não é troféu, isso não é crédito, isso não é mérito. Tem gente que enche a boca. Ah, se é antigamente você estava com os 2 pés no inferno. Não esquece disso não, irmão. Não esquece disso não. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Veja, o ministério estava em Cristo e agora Deus roga através de nós. E o que ele roga? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É isso que a igreja está rogando. Ei, se reconciliem com o Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que a gente, querido, vai pregar o evangelho? Como é que a gente vai dizer para um pecador que ele precisa se reconciliar com Deus, se nós não conseguimos nos reconciliar com os nossos irmãos? Como é que eu faço isso?
Se esse ministério que estava na cruz de Cristo agora é posto sobre nós, de reconciliar pessoas com Deus. Olha, você precisa entregar, se reconciliar com Deus, deixar Deus trabalhar no teu coração. E a gente está cheio de treva no nosso coração? Cheio de rancor? Cheio de mágoa? Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não se engane, querido. Tu é pecador. Não se engane, meu irmão. Nós somos pecadores, irmão. Sabe? Uma das grandes lutas. Olha, irmão, sabe por que o mundo... Sabe por que o mundo julga tanto ex-travesti, ex-bandido, ex-traficante? Porque o homem está tão na miséria, a pessoa está tão na desgraça, está tão no esgoto, que quando a graça chega, ele abraça com força. Agora, difícil, meu irmão, é aquele que acha que é justo, aquele que acha que é cristão. Sabe aquele amigo do crente? Sabe? É muita oração, meu irmão, para quebrantar. É o que a irmã Fátima estava falando aqui. O pessoal acha que é justo, o pessoal acha que é correto. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. E o estuprador, o matador, ele pecou, mas eu também pequei. Todos foram destituídos da glória de Deus. Se houvesse algo em nós que não precisasse de transformação, Deus não diria para nós: é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Senhor. Todos precisam morrer. Todos precisam nascer de novo. Desde o mais violento assassino ao mais cafona cidadão, todos precisam nascer de novo. Muitas pessoas ficam como aquele homem fariseu que orava lá na sinagoga: não, eu jejuo, não, eu faço isso, não, eu faço isso. Mas lá no versículo 13, no capítulo 18 de Lucas, vai falar sobre o publicano que ficou longe, e o texto vai dizer que ele nem ousava olhar para o céu. Ele tinha vergonha de olhar para Deus e batia no peito dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. E Jesus Cristo pergunta: quem que vocês acham que voltou para sua casa justificado? Não se engane, querido. Todos nós pecamos. E João vai dizer que nós precisamos confessar os nossos pecados. Não é chegar a dizer, sabe, não é chegar diante de Deus assim: Senhor, perdão meus pecados. Você não é confessar pecado não, irmão. Você não é confessar pecado não, irmão. Sabe por quê? Uma vez eu vi uma jovem pregando, e ela falou assim: não, porque quando a gente chega na igreja com 3 rolos. Nossa oração, são 3 rolos. Tem um rolo do pedido de perdão, tem um rolo do agradecimento e tem um rolo do pedido das bênçãos. Aí quando a gente vai pedir as bênçãos, a gente desenrola o rolo e a gente lê o rolo todo. Quando a gente vai agradecer, a gente fala assim: toma aí, Deus, o rolo. E na hora de pedir o perdão de Deus, a gente deixa o rolo assim, ó, porque a gente não quer pensar nos nossos pecados. Quando você for pedir perdão a Deus e confessar os seus pecados, dê nome aos seus pecados. Dê nome aos seus pecados. Senhor, me perdoa, eu entrei num lugar na internet que eu não deveria entrar. Senhor, me perdoa, eu roubei a minha empresa. Senhor, me perdoa, eu falei palavrão. Senhor, me perdoa. Confesse os seus pecados. Confesse. Não encubra os seus pecados. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confesse os seus pecados. E agora, mas eu entendo a dificuldade, porque é a mesma dificuldade que Adão teve. Quando pecou e ele percebeu que Deus estava chegando no jardim, ele foi lá, fez vestimentas de folhas e se escondeu. Mas você e eu, querido, já ouvimos tanto sobre Jesus. Temos ouvido, temos estudado tanto sobre Jesus. Não há por que temer a esse Jesus. Se achegue a Cristo, querido, confiando na sua justiça e na sua fidelidade. Hebreus 10, versículo 23 vai dizer que fiel é aquele que prometeu. Ele tem promessa de perdão para a nossa vida. Podemos crer na sua justiça.
Podemos crer porque Ele tem poder para nos perdoar. Às vezes, quando a gente vê um político fazendo algumas promessas, geralmente o que o outro opositor faz no debate? Ele vai cavar alguma coisa daquele político, da vida daquele político, que o desmoralize. Ele vai dizer assim, como é que você pode prometer isso? Você fez isso, 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 isso. Só que Cristo, Ele é o fiel que cumpre promessa, e nós podemos crer nele porque Ele é justo, fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo. Ele não é justo comigo. Ele não é justo, igual uma vez eu vi um adesivo no carro, reencarnação, questão de justiça. Maluquice, loucura. Ele não é justo, ele está sendo justo comigo, ele é justo na sua vida. Ele é íntegro, Ele é perfeito, Ele é santo. Não há nada o que desmoralize. Ele tem autoridade de perdoar pecados. Ele tem poder para perdoar os pecados. Continuando, vamos continuar falando sobre a nossa vida. E uma vez que nós confessamos a Jesus Cristo, entregamos a Jesus Cristo a nossa vida, Ele nos justifica e nos torna como salvos. Eu sei que às vezes algumas pessoas não gostam muito de apontamentos teológicos, mas eu vou te pedir um tempinho. Eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês. Tem gente que fala assim, eu não quero saber nada de calvinismo, de arminianismo. O pessoal foge dessas conversas. O pessoal fala, eu quero é Deus. Comunidade de Nilópolis, né? Eu quero é Deus. Mas todo mundo sabe que geralmente o pessoal que vem da Bleia tem aquela pegada arminiana. Quem vem da presbiteriana tem aquela pegada calvinista, né? Eu sou ali meio calviniano, arminista. Mais pro lado de Calvino. Mas assim, eu queria falar, não é sobre calvinismo não, é sobre o arminianismo. Porque isso é uma linha de pensamento muito presente nos segmentos pentecostais e também nos neopentecostais. Porque há um grande peso sobre a vida dos crentes, principalmente daqueles que vêm da cultura pentecostal e neopentecostal, porque muitos deles falam, não, eu sou arminiano, só que ele nem é arminiano. Existe uma outra perspectiva chamada arminianismo wesleyano. E aí, qual era a diferença? A diferença é que o arminianismo, o clássico daquela Assembleia de Deus antiga, ele vai dizer que o sacrifício de Jesus imputa sobre nós sua justiça. Ele nos declara justo. Ele nos declara justo. Só que a maior parte do que nós vemos por aí não é arminianismo. É arminianismo wesleyano. Da pegada de John Wesley. Eu também não estou falando que John Wesley não tenha ido para o céu. A questão não é essa. Só que o arminianismo John wesleyano, ele vai dizer que Cristo, além de imputar justiça sobre nós, ele também comunica. Então, quando Deus imputa sobre nós, isso é uma coisa, tipo, é da área da quem é advogado, é forense, sabe, é questão legal. Ele nos declara justo, Ele nos declara santos, sabe, Ele declara diante de Deus que nós somos santos. Crianças, vamos lá ensinar isso. Quando eu creio que o Senhor comunica a nós, Ele vai dizer que o Senhor nos faz santo, e nós podemos viver uma vida santa e totalmente ausente do pecado. Aí é um grande peso, querido. Aí é onde muitos dos nossos irmãos vão ruir e vão desistir da caminhada, porque sempre teremos o pecado na nossa vida. A questão é que Jesus Cristo, Ele imputou sobre nós a sua justiça. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores justificados. Mas há muitos dos nossos irmãos que acreditam que viver uma vida com Cristo é deixar de ser pecador, é conseguir levar uma vida totalmente sem pecado. Só que isso não é possível. Não é possível porque nós fomos salvos, mas nós ainda estamos sendo salvos. Fomos salvos do poder do pecado. E um dia nós fomos salvos do domínio do pecado, fomos salvos do poder do pecado, e nós seremos salvos da presença do pecado, que Hebreus vai dizer que de tão de perto nos assedia. Isso é uma luta constante, queridos. Na nossa vida, o Calvário de Cristo, Ele foi para a nossa salvação, mas Ele também é para toda a nossa vida. Capítulo 2, versículo 1, Ele vai dizer: meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos o intercessor ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui eu quero fechar essa mensagem
tentando explicar para vocês mais ou menos a ideia de como será esse tribunal de Deus para a vida do crente no último dia. Abra sua Bíblia lá em Romanos, versículo 3, capítulo 3. Como é que é esse proceder de Cristo como advogado da sua igreja? Romanos 3, versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Por que Deus fez a lei? Por que Deus promulgou a lei? Ninguém cumpriu a lei, foi por isso, que ele sabia que ninguém ia cumprir. Logo, diante da lei, todos estão condenados. Então, para que a lei serve? Para que no dia do grande tribunal, toda boca diante de Deus se cale. Só um louco se apresentaria diante do juiz sendo seu advogado. Só um louco. Não, eu vou entrar, não preciso de advogado. Quanto mais diante de Deus. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Isso significa que quando nós chegarmos diante de Deus, com a lei do nosso lado, ninguém será justo diante de Deus por conta da lei. Tiago vai dizer que quando nós quebramos um item da lei, quebramos todos. Está lá no capítulo 2, versículo 10. Nós chegaremos diante do trono de Deus com a lei dele, que é perfeita, que ele deu no Sinai. E o que essa lei vai trazer para nós? Culpa. Nós chegaremos diante de Deus com a lei nas nossas mãos. A gente pode chegar assim com a Bíblia. E se nós chegássemos com a Bíblia diante de Deus, diante do trono do Senhor, a gente chegaria assim: Senhor, tua condenação é justa. Eu não cumpri. Eu não consegui cumprir quase nada do que está aqui. Quase nada do que você me pediu eu consegui cumprir. Pode me mandar para o inferno. O Senhor é justo. É justo que eu sofra. É justo, eu não consegui. O Senhor me deu a sua lei, ela era perfeita, e eu nem vou poder dizer que era impossível de cumprir, porque Jesus Cristo desceu como homem e cumpriu toda a lei. Eu não cumpri, eu falhei. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus e não da lei, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Nós demos a sorte, querido, que Deus, no seu desígnio, determinou que a nossa justiça não viesse da lei, porque se viesse, querido, nós seríamos um alvo atingível de Satanás, porque ele nos acusa não pela sua maldade, não pelos seus desígnios. Ele não chega diante de Deus e fala assim: ó, botei uma mulher, ele olha e caiu, hein? Não, ele usa a lei para nos acusar, para que haja condenação contra as nossas vidas. Só que está dizendo aqui que o operar dessa justiça não é por causa da nossa perfeição. Ele não exige de nós perfeição. Ele vai dizer: a lei e os profetas e todos os santos do Velho Testamento, eles testemunham sobre isso. Veja, olha isso. Graças a Deus que não vem da lei. E aí imagine esse tribunal. Cristo advogado, o Pai o juiz, e ele vai dizer que todos os profetas de Moisés, quando ele vai dizer Moisés, é todo o Pentateuco. Ele está falando literalmente de Moisés. É como se nós estivéssemos no grande júri e o juiz estivesse aqui, eu estivesse aí, Satanás, meu promotor, me acusando aqui, Jesus Cristo aqui à destra do Pai, atuando como advogado, e aí o público do julgamento: Abraão, Sara, Isaac. Você imagina na hora que o anjo abrisse o livro e falasse assim: Senhor, ele fez sexo antes do casamento. José fala assim: como é que é? O quê? Lembra de José? Ele resistiu à mulher de Potifar.
Senhor, ele aqui, negou o seu nome para não ser envergonhado na frente dos colegas. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim: como é que é? Como é que é? Você tem noção de quem são as testemunhas? De quem é o grupo de pessoas que mesmo julgado, mas estarão lá, nesse julgamento, diante dessas pessoas que nós estaremos, querido. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. A justiça de Deus não favorece o rico, não despreza o pobre, não trata melhor o homem, não trata melhor a mulher. A justiça dele é perfeita. Veja, não faz distinção. Não faz distinção. O que a gente tanto clama da justiça da terra é o que a justiça de Deus nos oferece. Às vezes a gente vê uma causa, fulano ganha uma causa, e às vezes porque é pobre, é causa menor. O que é isso? Distinção de pessoas. Mas Deus não faz distinção. Sua justiça é baseada na fé em Jesus Cristo, em quem confiou na sua mediação. E aqui no meio do julgamento, uma grande confusão vai acontecer. E eu ministrei essa palavra para os meninos lá no culto doméstico. Claro que não nesse esboço imenso, foi mais curto. E na hora que eu falei assim, há um momento em que o réu, nós poderíamos ficar desesperados. Aqui no versículo 23, quando ele vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Seria um momento que Satanás viraria para nós e falaria assim: Deus, mas ele pecou, ele não tem direito à sua glória. E Jesus Cristo, como nosso advogado, ele viraria para Satanás e diria: você tem razão, ele pecou, realmente ele não merece a glória de Deus. Haveria uma plena concordância entre o Pai, o Filho e Satanás aqui. Todos pecaram. Isso não é mentira. Satanás pode ser o pai da mentira, mas diante de Deus, meu irmão, só se chega com verdade, mesmo sendo Satanás. Versículo 24: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha a característica do tribunal de Cristo: a justiça é gratuita. É gratuita. Esposa advogada, como é que faz para não pagar as custas do processo? Tem que comprovar o quê? Tem que comprovar o quê? Que é pobre. Essa justiça de Deus é gratuita, querido. Para ter acesso a essa justiça, tem que chegar para Cristo e falar: Senhor, sou pobre, preciso da tua ajuda. Tem que se humilhar. Preciso do seu serviço da justiça gratuita. Porque aqueles arrogantes, queridos, os soberbos, aqueles que acham que podem pagar, aqueles que podem confiar nas suas obras, aqueles que podem confiar na sua oratória, como a gente vê muitos ateus: não, quando eu chegar diante de Deus, eu vou falar isso, isso, isso e isso. Eu já vi vários vídeos assim. Eu vou perguntar: Deus, por que você fez isso? E por que você fez isso? E por que você fez isso? Aí o diabo vai estar assim: causa ganha. Jesus Cristo vai estar aqui, do lado do Pai, vendo alguém tentando se justificar, Satanás sorrindo. E aí talvez Satanás, brincando aqui, pudesse falar assim para Jesus Cristo: vai falar nada, vai defender ele não? E Jesus Cristo diria assim: ele dispensou. Ele dispensou os meus serviços. Ele confiou no seu braço forte. Eu não tenho nada para fazer por essa pessoa. É ele e o Pai. É ele, o Pai e Satanás. Ele dispensou a justificação da redenção de Jesus Cristo. Fomos justificados gratuitamente por sua graça. E aí Satanás mais uma vez poderia berrar: não, Deus, não é justo. Não é justo que ele seja salvo. A sua lei foi transgredida. A sua lei foi transgredida. E Jesus falaria assim para Satanás: você está certo de novo. Hoje tu está cheio de certeza, hein? Está acertando pra caramba, hein? É mesmo, Pai. Sua lei foi transgredida. Aí o diabo falaria assim: está vendo? Alguém tem que pagar. Aí Jesus fala assim: está certo de novo, hein? Nota 10. É, Pai, Satanás está certo. Alguém tem que pagar. Eu paguei, Pai. Eu paguei no lugar dele. Eu cumpri a pena dele.
Eu sou a propiciação dos seus pecados. Declare ele justo, Pai, porque a condenação que estava sobre ele, eu já carreguei sobre mim. Traz ele para o nosso reino, Pai. Eu imputei justiça sobre a sua vida. Eu iluminei a sua vida. Não o lance nas trevas. Traga ele para o nosso reino de luz. Jesus Cristo é nosso advogado. Ele é o nosso álibi. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso propiciador. Ele é tudo. Deixa Cristo iluminar a nossa vida. Somente com a nossa vida iluminada por Jesus Cristo, um dia chegaremos diante do Senhor com a certeza e com confiança, e como diz Hebreus, com ousadia, crendo nessa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Não haverá mais acusação sobre nós, porque essa luz terá dissipado todas as trevas do nosso coração. Ainda não seremos perfeitos, mas a luz de Deus estará brilhando sobre nós. O Senhor olhará para nós e verá a justiça do seu Filho, não a nossa. O Senhor olhará para nós e verá a luz do seu Filho. E a gente entenderá porque que a bênção de Arão vai dizer que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor olhará para nós e verá a glória do seu Filho, a luz do seu Filho. Não estaremos em trevas diante do Senhor. Estaremos ali, ornado na luz do Cordeiro que subiu ao Calvário, por amor a mim e por amor a você. Você está aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida? Abre o seu coração. Deixa Deus iluminar a sua vida. Você que está aqui nessa noite e que talvez haja espaços na sua vida, coisas no seu coração e que você sabe que Satanás ainda está no domínio, deixa Deus iluminar todos os cantos do teu coração. Deixa Deus iluminar todos os cantos, todas as áreas da sua vida. Precisamos andar na luz, como Deus na luz está. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Bendizemos, Deus, o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento de podermos refletir sobre o teu evangelho, sobre o nosso proceder. Nos molda, Deus. Nos muda, Senhor. Nos transforma, Pai. Nos faz de novo, Senhor. Mata nosso velho homem, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Diante do Seu Calvário, Senhor. Que os nossos pecados estejam sobre Ti, Deus, ali naquela cruz. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor molde e transforme a nossa vida. Que nós possamos ser faróis neste mundo. Que nós possamos ser luz nesse mundo. Que nós tenhamos condição de que o Senhor, através de nós, rogue ao pecador, se reconcilie com Deus. Que o ministério da reconciliação esteja no nosso coração. Nos livra do nosso senso de justiça, que tenta nos convencer de que nós estamos certos, por carregarmos coisas que não te agradam, por carregar coisas que o Senhor reprova. Não permita que Satanás nos convença que nós estamos corretos. Não permita, Senhor, que Satanás nos engane. Não permita que nós nos enganemos, Senhor. Ilumina a nossa mente. Ilumina, Senhor, a nossa razão, o nosso raciocínio, Deus. Que nós possamos pensar de acordo com os teus pensamentos e não com a lógica humana. Ilumina a nossa vida, nós te pedimos, em nome de Jesus.